Olá, você do sexto ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Vamos continuar aí com a nossa programação, com nossas aulas, falando um pouco mais sobre a robótica, sobre os cursos esses que nós teríamos ali presencial. Já estamos aproveitando esse momento para ter toda a teoria, aonde você associa a prática e aonde você pode já ir tendo a compreensão de cada bloco, o que significa cada ambiente, cada projeto em si. Então, vamos lá, turminha. Vamos hoje continuar de onde paramos, vendo um pouquinho sobre a parte 4 aqui do nosso curso de robótica, onde nós vamos falar um pouquinho da parte 2, que é o manual da montagem mecânica de um projeto. Então, vamos lá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui a tela, para que todos possam visualizar melhor. Nessa parte do curso de robótica, onde nós falamos um pouquinho da montagem, da estrutura mecânica, nós vamos ver aqui uma lista de peças para que possamos montar a nossa estrutura mecânica. Nessa aula, o nosso robô será uma cancela de estacionamento. Então, vamos dar uma olhadinha que peças precisaremos para construir essa cancela de estacionamento. Então, nós precisaremos de uma fonte de alimentação 3.7, que é aquele semelhante a uma caixa de pilhas, porém totalmente diferente pelas suas funções. Precisaremos de 2 parafusos de 35 milímetros, 6 parafusos de 20 milímetros, uma viga de plástico 3D, aqui a gente está vendo uma na cor amarela, mas ela pode ser amarela, preto, azul, vermelho, então as cores podem variar. Uma polia de 60 milímetros, um ímã, 2 barras duplas de 12 furos, 18 parafusos pequenos de 6 milímetros, uma barra dupla de 15 furos, 26 porcas, que fazem as portas de transição de uma fase para a outra. Essas porcas são feitas com essas porcas comuns, são fixadas, e nós chamamos cada projeto, com cada placa inserida, de portas, onde uma parte é uma porta. Então, um Modelix 3.6, 2 conectores duplos, uma barra simples de 5 furos, 4 mancaus, né, que nós chamamos de mancal, ou de pecinhas de cantoneiras de 3 furos. Então, na verdade, esse item 4 é uma cantoneira de 4 furos, que nós também podemos chamar de mancal, porque ela tem alguns furos e laterais. Temos aqui um sensor de obstáculo, uma barra simples de 5 furos, um sensor de toque, um cabo duplo, 2 cabos de entrada digital, usaremos também 2 conectores duplo, não podemos esquecer, tá, do Modelix 3.6, 2 motores MM6, 3 barras de 1x3x1, também podemos chamar de mancal, um sensor de ímã, um módulo LCD, e um controlador de motores. Nossa, quanta coisa, né, para a gente fazer esse projeto. Por isso, temos que ficar aí sempre atentos a cada conexão, a cada porta de conexão, cada um desses fatores e peças inseridas no projeto, ok? Então, nós temos aqui as cores dos parafusos e porcas, por qual cor é contornada, para sempre podermos acompanhar de acordo com o manual e utilizar o que está sendo pedido. Como vocês já sabem, nós utilizamos como base aqui, ó, a cor laranja, parafuso de 6 milímetros. Então, contornado pela cor laranja, parafuso de 6 milímetros. Contornado por azul, parafuso de 16 milímetros. Contornado por vermelho, parafuso de 20 milímetros. Contornado por roxo, parafuso de 35 milímetros. Contornado por verde, parafuso de 40 milímetros. Temos aqui contornado por as porcas comuns, que estão contornadas pela cor marrom, os ourings contornados pela cor amarela, e o preto contorna as porcas autotravantes. Durante a montagem serão utilizados os diferentes tipos de parafusos e porcas. Os tamanhos e formatos estão identificados na imagem, né, que está presente em todas as páginas do manual, onde cada um é contornado por uma cor. No manual, as setas indicam onde colocar os parafusos e porcas. Cada cor de seta corresponde à cor do parafuso ou porca a ser usado. Se uma seta laranja aponta para um parafuso, o parafuso a ser utilizado é o da cor que está contornado, no caso, a cor laranja. Então, vamos lá ao nosso projeto em si.
Temos aqui o primeiro passo, onde é inserido. Como vocês viram, falamos sobre as cores agora há pouco, né? Então, se você fica com dúvida, sempre volta aqui. Qual é a cor amarela que está sendo contornado? Qual é a cor laranja? Certo? Então, a cor que nós estamos usando aqui são cores que estão ali no nosso manual. São coisas que vamos usar, os parafusos, as focas, para fixar essas barras. Em seguida, utilizaremos também aqui mais parafusos que irão conectar esses sensores, esses conectores, todos eles as placas que estão aqui denominadas, ok? Temos aqui, ó, como você viu, essa cor aqui, laranja, é a cor que nós utilizamos para os parafusos pequenos. O vermelho, os parafusos um pouquinho maiores, que são os de 20 milímetros. Aqui nós sempre vamos usar, ó, as cores e tamanhos variados para que possamos construir o passo a passo de acordo com o que está sendo pedido, ok? Feito isso, cada conexão deve ser estabelecida, cada passo deve ser mantido de acordo com o que está sendo pedido, para que possamos ter aí uma conexão totalmente benéfica e de acordo com o projeto que está sendo demonstrado. Após cada passo, cada parafuso, cada porca, tudo ser inserido, nós passamos então, vejam que temos muitos passos. Cada passo deve ser olhado de acordo com o manual para ver se realmente está de acordo, certo? Então, quando vai fazendo uma parte, já vai olhando o próximo passo. Porcas comuns, adaptação de fios, todos eles, polias, todos eles precisam estar de acordo com a estrutura demonstrada e com cada passo a passo demonstrado aqui, tá bom? Quando nós fazemos isso, encaixamos cada um. Vejam esse desenho aqui na página que nós estamos usando, página 7, passo 17, onde nós temos essa estrutura aqui, ó. Cada estrutura montada, utilizada aqui as nossas porcas comuns para acabamento, né? Onde nós fazemos aqui todo esse passo a passo para que a estrutura possa ficar firme, ok? Enquanto montamos, enquanto fazemos, tiramos dúvidas ali ao longo das aulas presenciais. Quando nós produzimos cada uma dessas fases, cada um desses passos, vocês ali conseguem fazer juntos comigo, cada um desses passos já tirando dúvida, tentando visualizar aí de que maneira conectar cada peça com a outra e fazer aí o seu acabamento, a sua concepção de onde tudo vai ficar ali encaixado, ok? Feito isso, prestem atenção, bastante atenção, todo esse passo a passo que a gente está demonstrando aqui, para que vocês possam, ao longo das aulas, quando estiver criando, já ir tirando aí as dúvidas, tá? Ó, vejam que cada peça é encaixada, sempre de acordo com o que está sendo mostrado, e nós temos aí todos os passos, sempre demonstrando quais porcas utilizamos, parafusos, aonde os conectores vão ficar, aonde cada peça vai encaixar, certo? Então, nós temos tudo isso aqui para que possa ser feito de acordo com esse manual. Feito isso, feito toda essa estrutura, não podemos deixar de pensar que devemos conectar o sensor de obstáculo à entrada 1, sempre de acordo com o que está sendo mostrado, tá? Ó, conectando, colocando as pilhas nos lugares corretos, obedecendo a ordem dos parafusos, das cores que eles estão contornados e conectando o motor à saída M2. Não utilizamos a saída M1, pois a saída 4 e 5 estão sendo usadas pelo LCD. Então, nós precisamos sempre prestar muita atenção às saídas que estão sendo utilizadas e ali na prática nós vamos fazer isso juntos, porque nós devemos conectar cada cabo em seu devido lugar. Então, devemos conectar o cabo duplo ao USB da fonte de alimentação, como vocês podem perceber. Depois, conectamos a outra ponta do cabo duplo ao mais 6V do Modelix 3.6, como vocês podem perceber aqui na imagem. Feito isso, conectamos o controlador de motores. E em seguida vamos conectar o módulo de LCD. Ó. Vejam só que o LCD, a gente vai poder escrever mensagens aqui neles, e eles têm ali uma conexão que tem o lugar correto que deve ser utilizado. Então, não podemos conectar na porta errada, entrada errada, etc. Ok? Aqui, como vocês podem perceber, tudo de acordo com as imagens. Que o LCD totalmente conectado, é necessário conectar os sensores de toque e de ímã aos cabos de entrada digital.
Caso os sensores não possuam 3 fios para conexão no microcontrolador, nós devemos fazer essa função aqui, ok? Aqui, como vocês podem ver, aqueles garfinhos lá, que são chamados de conectores, precisam fazer essa função. Então, nós devemos conectar também os sensores de toque e de ímã às portas 8 e 9, respectivamente, como demonstrado aqui, ó, 8 e 9, tá? Feito isso, nós vamos para as subrrotinas. Então, a subrrotina é um recurso muito utilizado em programação. Subrrotinas permitem a criação de uma sequência de ações que poderá ser repetida sempre que necessário e quantas vezes for preciso. Um exemplo simples é uma rotina de piscar um LED por meio segundo e basicamente são necessários 6 blocos para criar essa rotina, como podemos ver aqui na figura ao lado, tá? Ó. Então, iniciar, mandar a saída nova e ligar, não é lá que está conectado o LED? Então, aguardar meio segundo, mandar a saída nova e desligar, aguardar meio segundo e parar. Aqui nós temos um exemplo de subrrotina, tá bom? Imagine agora que seja preciso piscar o LED 5 vezes, ou que, no decorrer do fluxograma, seja necessário que o LED pisque novamente. Então, será preciso escrever esse mesmo fluxograma diversas vezes. Então, com o recurso de subrrotina, esse problema é eliminado, pois torna-se possível criar uma biblioteca de funções, onde, sempre que necessário, pode-se realizar uma sequência de ações sem reescrevê-lo. Façamos um fluxograma igual mostrado ao lado e, em seguida, selecionamos o bloco iniciar e modificá-lo para sub, para que você possa ter uma ideia dessa criação aí e que possamos juntos rever esse conceito da criação aí de subrrotina. Então, quando nós colocarmos aqui, ó, a subrrotina, o bloco subrrotina, temos aqui o piscar LED e vamos clicar em OK. Note que é preciso definir um nome para a subrrotina, pois podem ser criadas quantas forem necessárias, e isso ajudará a identificá-las. É importante nomear a subrrotina com um nome que ajude a identificá-la para que seja mais fácil sua utilização. Nesse caso, a subrrotina foi nomeada como piscar LED, pois nos permite saber qual sua função. Quando definimos uma subrrotina, automaticamente é criado um bloco chamado sub. A necessidade de uso desse bloco acontece devido ao fato de as subrrotinas não serem rotinas principais, ou seja, não começam com o bloco iniciar. Para que a subrrotina seja acionada, é necessário criar uma rotina principal e inserir o bloco sub. Como demonstrado aqui, ó, a gente clica em iniciar e o sub. Aí ele já vai adicionar toda aquela movimentação do LED. Lembra que ele vai iniciar, parar, enfim. Então, nós vamos clicar aqui em sub, botão sub, e definir que nós vamos piscar o LED quantas vezes? 5. E vamos, então, clicar em OK. Note que ao inserirmos um bloco sub, a área de trabalho, devemos definir qual subrrotina utilizar e quantas vezes a mesma será executada. Então, como vocês viram, nós clicamos na subrrotina piscar LED, que é a que nós demonstramos ali, que foi criada, e vamos utilizar o 5 e o OK, para ser o número de vezes. No exemplo, foram definidas 5 vezes. Logo, o LED piscará o número de vezes determinado. É importante entender que a mesma subrrotina pode ser utilizada diversas vezes e em diferentes pontos do fluxograma, onde o número de repetições dependerá apenas da sua necessidade. Parte 4, fluxograma em si. Na nossa cancela serão usados um motor, um display de LCD, um sensor de toque e um sensor de ímã, e também um sensor de obstáculo. Sigamos, então, os procedimentos para darmos início ao fluxograma. Abrir o software, né? Configurar a utilização do LCD, como nós já falamos anteriormente, que é necessário quando vamos utilizar o LCD, como mostrado aqui na parte 1. Mudamos, então, as saídas 8 e 9 para a entrada. Então, lá no manual de saída, vamos transformá-las em entrada e conectar os sensores de toque e de ímã, respectivamente, a essas entradas. Conectamos o sensor de toque à entrada 8
sem se esquecer de usar o cabo de entrada digital. E conectando o sensor de ímã à entrada 9, sem se esquecer de usar o cabo de entrada digital. Ou seja, o que é o cabo digital de entrada? É transformar as saídas em entradas aqui no painel de estados dentro do software Modelix, que na prática isso ficará muito mais fácil. Então, na saída 7, nós mudaremos para a configuração motor 67 e conectamos o motor à saída M2 para o controle de motores com reversão, sem esquecer de conectar o controlador de motores ao Modelix 3.6. Então, motor conectado em M2, como vocês podem perceber, no M2 e não no M1, como nós falamos anteriormente. Usando um cabo duplo, conectamos o hub da fonte de alimentação à entrada mais 6V do Modelix 3.6. Então, vejam só, o cabo aqui de alimentação do hub está aqui no mais 6V e o motor conectado em M2, como demonstrado aqui na imagem. Então, nós vamos acionar o motor nos dois sentidos para saber qual comando faz a cancela abrir e qual comando faz a cancela fechar. Então, nós temos aqui, ó, clicamos com o botão esquerdo do mouse sobre a saída motor 67 para acioná-la para frente. E clicamos com o botão direito do mouse sobre a saída motor 67 para acioná-la em reverso. Percebam que as cores mudam. O verde significa para frente e o vermelho para trás. Configuramos então a entrada analógica 1 para leitura em bits e conectamos o sensor de obstáculo nessa entrada. Posicionamos o eixo do motor para que a cancela fique fechada. Então, no projeto, deixamos ali a cancela fechada para a gente fazer essa modificação. Tá? Então, agora que estamos prontos para a programação, nós iremos, então, falar sobre as subrotinas. Nós criaremos aí as subrotinas, que serão duas para controlar o funcionamento da cancela. A primeira subrotina deverá abrir a cancela, a segunda deverá fechar a cancela. Então, iniciaremos aí a subrotina de abrir a cancela com o bloco iniciar, porém selecionando a opção sub, ok? Então, aqui, sub, abrir cancela, ok. Nomeamos a subrotina de modo a identificar facilmente qual a sua aplicação e, nesse exemplo, daremos o nome de abrir cancela para a subrotina. Então, abrir cancela e ok. Pressionamos o ok e na rotina de abrir a cancela, devemos ligar o motor no sentido correspondente a essa ação. É importante garantir que os sentidos de acionamento não sejam trocados. No nosso caso, a cancela abre quando mandamos a saída motor 67 para frente, usando um bloco de saída. E testamos no modo conectado se o projeto se comporta da mesma maneira. Ok? Então, sub, abrir, cancela, bloquinho de saída. Aqui no bloquinho de saída, motor 67 frente, ok. E devemos agora observar no projeto para não cometermos erros que façam com que o funcionamento da cancela ocorra de forma errada. Então, quando a cancela abrir, o ímã entrará em contato com o sensor de ímã, como demonstrado aqui na imagem para vocês. Isso resultará no acionamento da entrada 9. Portanto, devemos adicionar um bloco decisão na área de trabalho do Modelix para verificar quando a entrada estará ligada. Então, depois do bloco saída, bloco decisão e a pergunta. Entrada 9, ligado, ok. Então, em caso positivo, ou seja, se sim, desligaremos o motor. Se não, continuaremos a verificar se o sensor ligou, fazendo o fluxograma voltar ao bloco decisão. Então, nós temos aqui no bloco de decisão, se a resposta for não, conectamos com a linha para perguntar novamente. Se sim, bloquinho de saída, e no bloco de saída aqui, a resposta, motor 67, desligar e ok. Quando o motor estiver desligado, significará que a cancela está aberta. Portanto, devemos utilizar o bloco LCD para indicar o estado em que a cancela se encontra. Então, adicionamos um bloco LCD, logo abaixo do bloquinho saída, e escolhemos a opção topo, com a posição do texto, e escrevemos cancela aberta e ok. Adicionamos, então, um bloco de aguardar, e aí vamos adicionar 5 segundos
para que o carro possa passar antes de a cancela fechar. Como vocês perceberam, é como se fosse uma cancela ali de estacionamento de um shopping, por exemplo, aonde pega-se aquele cartãozinho ali para que essa cancela abra, a gente encosta ali o cartãozinho e acontece todo esse processo. Aqui no nosso ambiente simulador não é diferente. No nosso projeto é como se fosse bem igual mesmo a uma cancela de estacionamento de um shopping aí, por exemplo. Então, nós vamos finalizar com um bloquinho de parar e vai ficar assim, ó, subir, cancela, abrir, mandar motor 67 frente, se a entrada é ligada e a resposta for não, pergunta novamente. Se sim, mandar motor 67 desligar, topo do LCD cancela aberta, aguardar 5 segundos e então parar. É importante que toda subrotina deva ser finalizada com o bloco parar, pois caso seja feito um loop, o fluxograma ficará dentro da subrotina sem executar o resto do fluxograma, tá? Então, como a subrotina de fechar a cancela será muito similar à rotina de abrir a cancela, podemos copiar os blocos, tá? Então, selecionamos todos os blocos, deixando-os da cor roxa, selecionamos copiar na barra de ferramentas, acima da área de trabalho, e selecionamos colar, tá? Então, nós teremos aqui, ó, numa área longe do fluxograma copiado, nós teremos aqui tudo novamente, só que vamos modificar o nome da subrotina para fechar a cancela, mas mantemos a outra subrotina intacta até o botão parar, tá? Então, quando nós utilizarmos aqui fechar cancela e ok, nós vamos trocar aqui, por exemplo, o motor para o sentido reverso, motor 67 ok, e quando o motor estiver reverso, a cancela começará a fechar. Quando o sensor de toque conectado à entrada 8 for acionado, saberemos que a cancela está fechada. Portanto, modificamos o bloco de decisão para a leitura da entrada 8, ligado OK, e quando o motor for desligado, devemos modificar a frase do LCD para cancela fechada e OK. E mudamos o bloco para aguardar apenas 1 segundo e então parar. Como vocês viram, podemos copiar os blocos aí, e com as duas subrotinas prontas, podemos então criar a rotina principal. Rotinas principais são aquelas que se iniciam com o bloco iniciar. A nossa cancela deverá abrir quando o nosso sensor de obstáculo detectar a presença de um veículo. Portanto, usaremos o bloco de decisão para saber se a leitura será maior que 900. Na próxima aula, nós vamos continuar a partir daqui, depois das subrotinas prontas, e iniciar, então, a programação principal. Ok, turminha? Para vocês aí, um grande abraço. Até a nossa próxima aula.